Muito boa tarde, estamos em direto para aquela que vai ser a última entrevista ao Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Carlos Alexandrino, uma entrevista conjunta dos órgãos de comunicação social locais, a Centros TV, a Rádio Boa Nova e o jornal Folha do Centro. Homem do povo, presidente das maiorias, autarca de lutas e de consensos, conquistou também com os seus afetos os seus pares da região. José Carlos Alexandrino chega assim ao fim de 12 anos de mandato. Foi feliz enquanto Presidente da Câmara de Oliveira do Hospital? Claro que sim. Não nenhuma, porque foi um percurso a servir os munícipes de Oliveira do Hospital, sobretudo acreditar num projeto político que nos apresentámos e que trouxemos durante estes 12 anos, e por isso quero dizer que fez parte da... Não há nunca uma felicidade plena, nunca, porque nunca conseguimos concretizar todos os sonhos que uma pessoa tem e houve algumas coisas que não foram concretizadas, mas a grande maioria foi concretizada e por isso diria que hoje sou um homem feliz com aquilo que o desempenho que eu tive e o meu executivo, onde todos remamos para o mesmo lado e sem dúvida nenhuma que nesta partida, que é uma partida que nós sabemos que é um ciclo que termina, onde tive a minha vida pessoal suspensa durante 12 anos, tal como o meu executivo todo. Tivemos presentes em muitas coisas e percebe-se numa dedicação a 100%, ou diria a 200% à causa pública, à causa das pessoas de Oliveira do Hospital e por isso hoje parto absolutamente sem mágoa da sensação que os insubstituíveis já morreram todos e por isso nunca seria uma pessoa insubstituível, sou uma pessoa como qualquer outra e como disse, há uma coisa que eu gostaria um dia de ser recordado e deixo-vos isto. Se um dia o povo oliveirense me recordar como um homem do povo, igual a qualquer um deles, é o maior elogio que me podem fazer, que me pode tributar esse povo a quem eu tentei servir, o melhor que sabia e o melhor que fui capaz. O Presidente elegeu o IC6, a construção, passando aqui em Oliveira do Hospital e até ao Conselho de Ceia como uma das bandeiras prioritárias do seu mandato, logo no início, mas acabou por não conseguir concluí-lo. O que é que falhou em todo este processo? Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que o IC6 foi sempre uma bandeira e não vale a pena dizer que sinto-me metade derrotado numa semi-derrota, mas hoje não assumo essa derrota por completo por uma razão extremamente simples. Porque percebe-se perfeitamente que coloquei sempre na agenda e hoje o IC6, se vai ser construído como eu acredito, até 2025, 2026, deve-se muito a nós nunca termos desistido e acharmos que era sempre uma luta que era fazer justiça, como disse o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos agora no feriado municipal, que era fazer justiça a estes empresários, não só os empresários de Oliveira do Hospital, mas aos de Ceia, aos de Gouveia, e penso que o IC6, para nós, esta meia solução de ir até Folhadosa é só uma meia solução, por uma razão simples, porque o IC6 deveria ir até à A25 e ligar-nos à fronteira, simplificando aqui um conjunto de concelhos, não só de Oliveira do Hospital, mas de Oliveira do Hospital, Ceia e Gouveia, aproximando-nos também do grande mercado ibérico, como outros já têm autoestradas, outras vias. E por isso eu acredito que foi uma luta dolorosa, uma luta que me trouxe muitas vezes dissabores com o próprio Primeiro-Ministro, quero deixar aqui, algum afastamento em relação ao próprio Ministro Pedro Marques, alguns afastamentos, também derivado muito ao meu género de fazer política, e é uma maneira muito genuína que às vezes choca as pessoas pela reivindicação e por alguns impulsos, e isso também não facilitou a minha vida em termos de dizer-vos que um dia cheguei a uma reunião que era para ser com o Sr. Ministro Pedro Marques e que cheguei lá e tinham três o chefe do gabinete e outras pessoas e disse que não tinha nada contra aquelas pessoas. E eu disse estas palavras, não tenho nada contra Vossas Excelências, estão aqui, mas eu vim para reunir com o Sr. Ministro e vim-me embora. E disse ao Sr. Ministro, a seguir o Sr. Ministro ligou-me, a dizer que tinha sido chamado ao Primeiro-Ministro e disse-lhe se ele quisesse reunir às 2, às 4 ou às 6 da manhã que eu estaria lá, mas era para reunir com ele. E por isso foi um processo muito doloroso, mas deixe-me dizer, nunca o deixámos cair e eu acredito que o IC6 até Folhadosa que vai ser uma realidade, tal como disse o Sr. Ministro, até 2025 e 2026. E isso também vai ter um sabor muito especial, porque como eu disse, o povo oliveirense já não acredita e eu sou dos que acredita que isso é possível
e que valeu a pena todo esse esforço e até esse sofrimento, porque muitas vezes na discussão política não era uma coisa que dependia de nós, sabemos isso, sabemos que nunca o usei como batalha eleitoral, as pessoas achavam que introduzíamos o IC6 numa batalha eleitoral sempre para o prometer, nada disso, pelo contrário, quem o colocava sempre na batalha eleitoral era a oposição que dizia que não havia IC6 e com certeza fazia bem e depois logicamente teríamos. Agora, eu acredito, como disse, tenho aí um grande desafio, como vocês todos ouviram, em relação à oposição, eu espero que a oposição e aqueles que disseram que não haveria IC6, que se ajoelhem aos meus pés, ou se eu me ajoelho aos pés dele, porque é isso que está combinado e por isso quero acreditar que também deve-se muito a este Executivo, hoje deve-se também à Sra. Ministra Ana Abrunhosa, que foi sempre um fator de reivindicação em relação ao seu Primeiro-Ministro, e a este Ministro Pedro Nuno Santos, que tem uma forma diferente de fazer política e por quem eu nutro uma grande admiração. Também não gosto de todas as pessoas do Governo, também não tenho dúvidas sobre isto, algumas que gosto mais e outras que gosto menos, e até se poderia ver bem quem goste mais, porque essas convidei-as mais vezes para virem a Oliveira do Hospital, pessoas que foram mais próximas de mim, como eu disse. Qual é que é a fase atual do processo? O processo está, neste momento, o projeto está a adjudicação do projeto está em consulta pública, já esteve porque houve reclamações, o preço era relativamente baixo, que é uma empresa que é do Distrito de Viseu que ganhou, e o preço outras empresas reclamaram, mas acabou por dar razão, e por isso, neste momento, há a auscultação prévia que vai decorrer. Eu e o Sr. Ministro tínhamos combinado, o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, tínhamos combinado assinar aqui o auto de consignação do projeto, aqui em Oliveira do Hospital, no mês de junho, e as coisas derivadas às reclamações, e como ele disse, muitas obras, como sabem, obras públicas e até lançamentos de projetos é um verdadeiro calvário. Os seus tempos, as impugnações dos outros, e foi isso um bocado que aconteceu. Mas, de qualquer maneira, o dinheiro está, a resolução do Conselho de Ministros é clara e por isso nós vamos ter o IC6 até Folhadosa. Infelizmente ainda não o teremos, é o IC7 que parte da Folhadosa até à 25. E esse deve ser outra reivindicação a seguir. Uma coisa obras que sempre também elegeu como obras que gostaria de inaugurar no seu mandato, nomeadamente a Casa da Cultura, também a Zona Histórica, o Campus Educativo iniciou então agora a obra. Se fosse hoje, teria acelerado o calendário das obras para que pudesse ter prazer de cortar a fita ainda enquanto Presidente da Câmara? Não, eu quero lhe dizer que a única obra, em relação ao calendário do campus educativo e da zona histórica, nunca o aceleraria por uma razão simples, porque teve a ver com negociações do PEDU, do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano, e por isso teve timings, era preciso pensar a cidade. E deixe-me dizer, eu fui à procura de um arquiteto que hoje trabalha connosco na Câmara Municipal que tivesse experiência das zonas históricas. Não basta nós recuperarmos a zona histórica, fazer um calcetamento e meter saneamento de água. Precisamos de ir muito mais além. E foi inacreditável que o professor Jorge Carvalho, que a primeira coisa que me disse que estaria disponível para abraçar o projeto, até porque fez Elvas e fez Guimarães, fez projetos de grande dimensão. Ele era de Coimbra e eu não o conhecia, foi o presidente de Elvas que na altura me falou nele, que tinha cá uma pessoa, estava a procurar de uma pessoa com um determinado perfil, que já tivesse uma experiência na zona histórica. E uma coisa muito interessante deste professor universitário, e que disse-me que nunca faria nada para a zona histórica sem estudar a cidade de Oliveira do Hospital. Uma coisa fantástica que eu nunca tinha ouvido a ninguém e que me surpreendeu. E ele fez um estudo sobre a cidade de Oliveira do Hospital. E fomos muito mais além do que a zona histórica. Nós lançámos um programa, neste momento, de vias e de desenvolvimento urbano, porque estamos a fazer a revisão do PDM, eu acho que deixo bons alicerces. Estamos a fazer a revisão do PDM, muito alicerçada numa visão já discutida e apresentada na Assembleia Municipal, nos órgãos próprios. Eu acredito que vamos lançar Oliveira do Hospital para os próximos 30 anos. Isto é, não só o que nós fizemos, mas o que deixemos projetados, quais são as vias, onde é que vai haver desenvolvimento urbano, onde é que vão ser as zonas verdes, nós vamos precisar de construir mais zonas verdes. Tudo nesse programa que foi apresentado na Assembleia Municipal, nós já o temos. Isto sabemos como é que Oliveira nunca houve essa preocupação, de certeza, de nenhum executivo até hoje.
e isso para mim é uma grande conquista, é sabermos como é que nos vamos ligar, por exemplo, à Estrada Nacional 17, onde é que vai haver alguns prédios, onde é que vai haver zonas verdes, a ligação, por exemplo, ao próprio IC6, aquela ligação norte, a ligação este, que vai até à zona industrial e que depois vai até ali à rotunda que dá para Lagos e para Lagares da Beira, tudo, há um desenvolvimento, mas as ligações aqui à parte aqui mais da zona histórica, à vinda da Bobadela, tudo isso está neste momento num documento que nunca ninguém tinha feito. Isto é, não nos preocupamos só com o presente, mas preocupamos-nos com o futuro, de saber por onde é que vai desenvolver as urbanizações, quais são os loteamentos, tudo isso está a ser feito. Isso para mim é uma grande conquista, por isso nunca diria que as obras da zona industrial lhes teria hipótese de as inaugurar, o campus educativo muito menos, mas deixemos uma coisa também nova, uma coisa que conquistámos e que foi muito difícil, conquistar verbas porque, infelizmente, no passado houve verbas para um centro escolar de Oliveira do Hospital, que foi a requalificação, a opção do executivo da altura, que foi a opção daquela escola de primeiro ciclo, onde deixávamos os alunos. Uns alunos estavam no jardim de infância, poderia dar 3 ou 4 sítios, no pavilhão, depois aqui junto à escola de primeiro ciclo, e depois no jardim, absolutamente espalhados, por causa das refeições, com determinados problemas, e por isso, e foi-me negado na altura, quando eu entrei, eu queria fazer já esse campus educativo, tinha uma ideia de educação, até porque sou um homem que veio muito da área da educação e que percebe isso perfeitamente. O que é que nós fizemos? Lançámos, contra o voto do PSD, que também é preciso dizê-lo, lançámos, por exemplo, o Centro Escolar de Nogueira de Cravo, melhorando as condições daqueles alunos, porque ali davam possibilidades para Oliveira não. Quando a porta se abriu, de irmos buscar uma verba bastante elevada ao campus educativo, e ele só existe hoje, porque eu deixei, quando faço a negociação em 2014 do pacto, meti uma verba de 300 mil euros, esta é uma história tão verdadeira como nós deixei, e os meus colegas diziam, porquê que metes aqui 300 mil euros no pacto? E eu disse, é para requalificar as escolas do primeiro ciclo. Mas foi esses 300 mil euros que me deixaram agora fazer uma alteração para o campus educativo e chegar às verbas do quadro comunitário a nível da educação. Se não tenho lá aqueles 300 mil euros, não tinha aberto, porque eu deixei despropositadamente com a esperança de um dia. Foi preciso antecipar, tive uma visão. Mas também vocês sabem que eu fui muito privilegiado de ter sido presidente da comunidade intermunicipal e perceber os mecanismos dos dinheiros do funcionamento de Bruxelas e como é que eles chegam a eles. E também tirei algumas vantagens disso, não vale a pena... E também lutei por outros conselhos, também... Foi facilitador o facto de ser presidente assim. Mas eu quero lhe dizer que só tenho uma obra que fico com pena, que é a Casa da Cultura, porque ela está quase toda, é um processo bastante doloroso, é um processo que também teve alguns problemas com a empresa, mas não só, também houve alguns projetos que foram contratados e apareceram depois na parte antiga, coisas que tiveram que ser remodeladas e que não estavam previstas, que obrigou a alguns concursos extra, e por isso, para mim vai ser um dia feliz, não por ser inaugurada, era uma obra que eu realmente gostaria de inaugurar, e era a única, quero lhe dizer que seria a única, porque foi uma obra muito reivindicada. Aquela obra estava projetada e teve um problema no preço base, que era para 9 meses. Quer dizer, e era para 9 meses, e veja, já passam quase 4 anos, e por isso há aqui muitas coisas que correram mal neste processo, não vale a pena também estar a dizer, na nossa vida nem tudo corre bem, mas de qualquer maneira, mais importante é que Oliveira do Hospital vai ficar com uma Casa da Cultura que vai dignificar e que vai dar grandes condições para os filmes chegarem cá, que estão a ser também lançados em Lisboa, nos grandes, nós vamos ter essas possibilidades todas, vai ser uma grande casa de espetáculos, mas mais, requalificamos também a parte antiga, que ficará com exposições, outros espaços que vão ser importantes para o Conselho. Por isso lançámos uma obra também com uma comparticipação, como se percebe, também dentro do PEDU, do Plano Estratégico, e por isso importante é que um dia destes, e vai demorar com certeza relativamente pouco tempo, vão ter a oportunidade, como vocês já viram, quase que ela está toda, faltam ali algumas obras ainda e acertar algumas coisas, mas de qualquer maneira foi importante fazermos, porque aquela Casa da Cultura, feita por César de Oliveira e com uma grande visão, já não reunia nas melhores condições para estar ao serviço, porque as coisas evoluem como tudo na nossa vida. E por isso eu quero dizer que realmente tenho pena, e é a única obra que eu sinto alguma mágoa interior por não inaugurar. As outras não havia possibilidade, e também uma pessoa, não é importante quem é que inaugura as obras, o importante é que essas obras sirvam as populações, que é o objetivo máximo.
Agora, quem é, também não vale. Era só uma questão de timing, porque aquela obra já deveria estar feita e não está, só por isso. As outras não, até porque o campus educativo é uma grande obra e essa não vai ter hipótese, e também deixem-me aqui dizer que é uma obra muito reivindicada desde o início em relação à Sra. Vereadora da Educação, que fez muita força e que me fez acreditar que era possível conquistar essas verbas. E as verbas para o campus educativos deram muito trabalho e foi muitas portas e convencer muitas pessoas neste percurso, porque é uma obra de grande dimensão e não tem como objetivo, há quem ache que tem um objetivo que é fechar escolas do primeiro ciclo. Nada disso. Eu defendo a aproximação das escolas, a descentralização, desde que tenha um número mínimo de alunos capaz, porque fixa as pessoas àquelas suas aldeias. Eu disse uma vez a um Sr. Ministro da Educação, disse-lhe que estavam a fechar escolas com menos de 18 alunos e que eram uma asneira, ao Sr. Ministro da Educação, por uma razão. Porque quando aquelas pessoas matriculam os filhos nos grandes centros, também se deslocam e compram casa nos grandes centros. Depois, quando há incêndios, as aldeias não têm gente para ajudar a apagar os incêndios, logo os primeiros focos. Com licença, desculpem. Mas, por isso, eu dizia-lhe que às vezes pagavam o preço de um voo de um avião, em vez de pagarem a um professor de primeiro ciclo que lá estivesse a dar aulas. E esta era uma visão de território e é a visão que eu hoje tenho em duas áreas essenciais, na educação e na saúde. Enquanto pudermos ter escolas que fixem as pessoas nas suas aldeias e um número mínimo, porque há um número mínimo, não podemos é ter 3 alunos e ter uma educadora e 2 auxiliares. Não podemos ter, não é compatível. Mas em termos de termos as escolas, eu penso que aqui a única escola que poderá fechar, e que faz sentido, pela sua distância, será Sampaio de Gramaços, porque ficará, como percebes, a escola fica entre Oliveira e Sampaio de Gramaços, e não fará sentido. As outras escolas todas funcionarão da mesma maneira, e é uma aposta deste Executivo, porque houve aí muito a demagogia, que estávamos a fazer um campus educativo para fechar, como aconteceu em alguns concelhos. Não é essa visão estratégica que temos de coesão dentro do próprio concelho, porque é preciso uma visão de coesão no próprio concelho, e nós queremos é que as nossas aldeias tenham qualidade de vida e fixem pessoas também. Sr. Presidente, o grande incêndio de outubro de 2017 marcou esta sua presidência, sobretudo os últimos 4 anos, este último mandato. Sentiu-se impotente para lidar com tamanha tragédia? Senti muitas vezes, muitas noites de angústia, de incapacidade. O número de problemas era tão grande que eu ouvi dramáticos. Eu falava com as pessoas, percebe-se, eu ouvi coisas dramáticas e às vezes sentia-me impotente e incapaz até de legalmente de resolver determinadas situações. Poderia contar aqui algumas situações. Eu estive sempre no incêndio. Eu próprio e o Sr. Comandante Camacho sabe que estivemos em perigo na frente. Eu também, como vocês sabem, sou um homem sobretudo da ação, sou um homem que gosta de estar nas coisas quando elas acontecem. E já me aconteceram coisas dramáticas. Uma vez houve um acidente ali ao pé do Matadouro e às 2 e tal da manhã tive que dizer a um pai que era do Conselho de Ceia que o filho tinha falecido com 20 e poucos anos. São coisas muito duras, como Presidente da Proteção, e os seus comandantes dos bombeiros sabem que eu e o meu Executivo estávamos muito presentes quando aconteciam desgraças. E como lhe digo, os incêndios... E essa noite o que é que sentiu? Senti uma tristeza enorme quando me apercebi das mortes, eu digo-lhe que até hoje nunca mais dormi como dormia até o dia 15 de outubro. Depois do dia 15 de outubro, a minha esposa é muito testemunha disso, eu nunca mais tive o mesmo sono. Fui a um psiquiatra para tentar, a partir de uma determinada altura, uma pessoa humana, é frágil também, lidar com aquela situação é uma coisa de uma dor imensa e depois sentir que às vezes até legalmente não é capaz de resolver os problemas todos. Eu acredito que lutámos tudo, eu e o meu Executivo e os seus Presidentes de Junta, e gostaria de recordar uma frase que foi dita neste sítio, eu chamei os seus Presidentes de Junta, no dia 16, depois de uma noite de barba por fazer, de uma noite completamente sem dormir, completamente esfrangalhado, disse-lhe aqui que a história julgar-nos-ia por aquilo que éramos capazes de fazer deste dia 16 para a frente, mas não por aquilo que fizemos até o dia 16. E este foi a grande mote de motivação aos meus Presidentes de Junta, à minha equipe, para nós agarrarmos e levarmos outra vez o Conselho a lutarmos para estarmos ao lado daqueles que mais sofreram. Mas a tragédia era de tal dimensão que o sofrimento também foi enorme e nós somos pessoas como outras, vimos,
E não fui só eu que sofri, foi todo o meu executivo, foi a estrutura da própria Câmara que montámos, quantas vezes chegavam-se os problemas, recebíamos as pessoas todas, e foi diferente, porque eu cheguei a receber mais gente até quando foi da Troika, que há um assolo de desemprego até no têxtil, cheguei a receber 80 pessoas a uma quarta-feira, aqui para encontrarmos soluções, e fomos encontrando sempre soluções para essas pessoas. Aqui foi mais, os incêndios foi realmente muito doloroso, foi muito difícil. E eu que o tenha marcado, que ainda não tenha partilhado? Poderia contar algumas histórias dessas dores das pessoas que morreram, mas, por exemplo, a história da Leonor foi uma coisa também que me marcou, graças a Deus ela está viva, a mãe afinal partiu, mas é uma tragédia que parece que há um destino que empurra as pessoas para decisões erradas, e por isso a história da Leonor, que era uma criança, também me marcou muito. Como é que ela está? E uma história que foi, uma menina que eu tive a oportunidade de trazer cá, mandou-me um peluche com um texto lindíssimo para eu entregar à Leonor em Coimbra, quando estava no pediátrico, uma coisa fantástica, e depois trouxe cá os pais, uma criança que estava na sua escola e que só não mandava dizer de onde era, e eu, através do diretor da escola, liguei, porque ela só dizia da terra, era uma coisa que era anónima, veio naquilo que foi dado pelos portugueses, e vinha um peluche com um texto giríssimo de uma criança, de primeiro ciclo. E eu liguei via o Conselho, que agora esqueço-me qual é o Conselho, e liguei para o Conselho e liguei ao diretor e conseguiu-me localizar a aluna só tinha 2 nomes e ele conseguiu, falei com os pais, depois veio cá e essa criança foi um dia também comigo a Coimbra entregar foi uma coisa fantástica, são coisas que marcam a nossa vida, as nossas histórias de presidente, são histórias do nosso cotidiano, mas são histórias que fazem a diferença, e este caso da Leonor talvez fosse um caso que me tivesse impressionado, parecendo as coisas, a sequência dos factos que levaram ao incêndio e à morte da mãe, é uma coisa dorida, parece que é um destino, há uma série de opções feitas da circunstância, que é uma coisa, e doeu-me bastante também o caso da Leonor, assim como outros familiares daqueles 2 jovens com poucas idades, que morreram em Santa Oveia. Quando há umas mortes, nós sabemos, nós sabemos todos. Eu fui aqui muito, deixem-me dizer, eu era uma pessoa muito ligada à minha mãe, e como vocês sabem, aquele monumento à mãe também era um monumento à minha mãe, e eu digo-vos, a minha mãe caiu o dia 3 que eu tomei posse, dia 3 de novembro de 2009, fez-me uma fratura do fémur, foi para Coimbra e nunca mais reparou eu estava a entrar no primeiro dia e depois à noite desloquei-me para os hospitais do UC e depois que vem a ser um desenlace com a morte dela passado algum tempo, que depois consegui que a transferir sem perceber que ela não voltava a recuperar. Por isso tive muitas coisas, nestes 12 anos aconteceram muitas coisas e esta também foi a morte da minha mãe era uma pessoa muito próxima de mim, o meu pai já tinha falecido, era uma pessoa muito ligada e pai, tive pena que a minha mãe não tivesse tido a oportunidade de perceber que eu tinha sido eleito Presidente de Câmara. O Conselho fechado, não é? Devido então ao confinamento a que todos fomos obrigados, um Conselho que não podia realizar as suas festas, os eventos marca que foram permitindo ao Conselho ganhar projeção no país e fora dele. Como é que foi lidar com essa nova realidade? Eu vou-lhe dizer, nenhum político em Portugal ou nenhum de nós, cidadãos, está preparado para aquilo que nos aconteceu. E aquilo que é a nossa primeira reação global é uma reação global de medo. Isto é, não sabemos como é que vai evoluir e o número de mortes que vai acontecer. E você ter medo de perdermos os nossos munícipes, ter medo de perder as nossas famílias, ter medo de perder os nossos filhos é um drama. E tudo, ao princípio, ninguém sabia muito bem. E nunca nos faltou coragem, nem a mim nem ao meu executivo, de estruturarmos também programas ainda debaixo desse medo. Porque há uma fase que nós não sabemos qual é a evolução, fazemos alguns cortes financeiros até para percebermos até onde iriam dificuldades das pessoas, que se as empresas têxteis terão que fechar todas, há aqui uma série de problemas enormes, e por isso eu também quero dizer que eu sou católico, acho que Deus não... Também, eu às vezes quando falo com ele, acho que ele diz-me que me escolheu porque sabia que eu tinha características capazes de servir o povo o melhor que sabia, e eu sempre tive coragem.
Eu nunca me escondia nada, nem eu nem o meu executivo. Formei equipes, fizemos o nosso trabalho, fizemos o melhor dentro de uma coisa nova, tentámos fazer o melhor que foi possível. E sempre que aconteceram casos foi preciso dar a cara, nós fomos lá. Na IPSS Santa Oveia tenho uma carta fantástica que é de também levar como recordação de IPSS, onde apareceram casos e onde eu e o Dr. José Francisco Rolo fomos sempre, fomos dentro, vestimos e tínhamos medo, como qualquer pessoa que esteja... Soube da primeira morte no Conselho, o que é que sentiu? O meu drama era, a primeira morte, como sabem, foi no lar de São Paio de Gramaços, e uma pessoa não sabe quando é que vai ser a dimensão, mas percebemos logo que as pessoas idosas iriam ser as mais castigadas, e nós, com o número de mortes que nós tivemos, também foi uma coisa que foi sempre uma angústia. Eu diria que este mandato, com a pandemia, tivemos muitas angústias e também deixámos de fazer algumas coisas por não percebermos qual é que seria a evolução. Se calhar teríamos feito outras coisas muito diferentes, mas fizemos uma temporização, que foi uma questão de bom senso, em relação àquilo que poderia vir. E nós não poderíamos deixar, se nós temos o nosso slogan, e não é um slogan, que as pessoas são a nossa prioridade, e se as pessoas eram a nossa prioridade, nós não poderíamos avançar com obras físicas em vez de guardarmos o dinheiro para aquilo que fosse preciso para aquelas famílias não passarem fome, terem todas as condições as nossas crianças. Foi isso, é outra angústia. Eu diria que não tive... Os meus mandatos, eu acho que foram um bocado difíceis. E deixe-me dizer, o meu primeiro mandato está montado pela Troika. Vocês, o melhor mandato, que é o de 2014, 2013, 2017... Reparem o seguinte, atravesso um problema de saúde com cancro da próstata, que não há... O mandato que eu tive mais para me concretizar, há ali uma altura também que me parece o cancro da próstata, que fui operado, que tem corrido bem, também com uma grande determinação, com uma grande coragem, achei sempre que era capaz de o vencer, e digo que, e são testemunho, eu fui operado, e passado 4 dias estava a trabalhar, não aqui para não estar, mas estava na biblioteca a trabalhar com as minhas equipes. Ao fim de 4 dias, eu precisava de trabalhar, porque eu não queria era pensar. Eu precisava era de não pensar se estou em casa, no quarto, a olhar para o teto e a pensar que vou morrer. Pensei algumas vezes e tive medo, como qualquer pessoa normal. Tive medo de deixar as minhas filhas, deixar a minha esposa, deixar os meus familiares. Isso é natural, absolutamente. Uma pessoa ter receios e ter... Mas pronto, mas também acreditei sempre que era capaz e nunca transpareci isso para a minha equipe, os meus receios, sempre mostrei à minha equipe que estava aqui, eles também ajudaram muito, sem dúvida nenhuma, que me ajudaram. Eu tive uma família alargada, também aqui ao meu executivo, que me ajudou também foram tempos difíceis, por isso foi um mandato que até foi o mais calmo e tive este contratempo na minha vida, que graças a Deus até hoje venci. Eu recuperei e por isso sinto também que a minha vida nestes 12 anos não foram muito fáceis, até porque o mandato de 2013 a 2017 foi um mandato mais tranquilo, um mandato que também... Está a falar da sua vida e da sua família e do programa de saúde que o assolou, também teve alegrias no nascimento dos seus netos. É lógico, essa foi uma grande alegria. Hoje a minha Francisca e o meu Zé Maria são também estrelas, são as estrelas que me alumiam. Já este fim de semana até tive a oportunidade de estar com eles, este fim de semana, e de viver com eles. Ontem fui ao Jardim Zoológico como um avô, sobretudo para que eles um dia se lembrem do avô que os levou ao Jardim Zoológico e que lhe mostrou algumas coisas, que foi giro, quis que eles ficassem associados, que tenham uma ideia do avô associado. E a avó também, que fomos ontem ao Jardim Zoológico, ontem da parte da manhã, e por isso também tive muitas alegrias. E muitas alegrias foi conquistadas quando vi pessoas com as primeiras habitações recuperadas, as empresas a recuperarem outra vez, a não mexermos. Essas foram, eu tive mais alegrias do que tristezas, também lhe quero dizer. Até agora falámos, mas eu tive muitas alegrias neste percurso, ajudar muita gente de forma anónima, com o Casa Digna. O Casa Digna foi um dos programas, o incentivo à natalidade, outro programa que foi muito que as pessoas gostaram, que não era aquilo que alguns diziam e que tentavam, aquilo eram 60 euros por mês durante 3 anos, ninguém faz filhos por isso, mas era as bolsas de estudo, algumas pessoas que eu ajudei a entrarem no Miguel Torga, até porque era eu que nomeava a pessoas que estavam com dificuldades e que estavam no Miguel Torga, porque partiram. Podia contar uma história de uma jovem de avô. Eu tenho muitas histórias para contar e repara o seguinte, eu no Casa Digna quero lhe dizer o seguinte, eu só uma vez fui a uma casa porque me convidaram para um lanche, que foi em Vila Franca da Beira.
Eu nunca fui ver nenhuma das obras, porque tinha os engenheiros, porque não queria que as pessoas ficassem com sensação de dívida ao Presidente da Câmara. Porque o Presidente da Câmara e o seu Executivo no Casa Digna e na recuperação das casas que fizemos, mais 60, nós não temos nada que era nosso. Nós demos foi dignidade a algumas pessoas e não queria que essas pessoas ficassem com o sentimento de gratidão ou que deviam alguma coisa ao Presidente da Câmara. Eu nunca fui. Os meus serviços é que iam lá ver, faziam relatórios, porque eu só fui a uma que realmente me convidaram. Nunca fui a mais nenhuma casa ver essas casas, porque via as fotografias e ficava contente e nunca quis que aquelas pessoas achassem que era o Presidente da Câmara que lhe tinha feito um favor, porque aquilo não era favor nenhum. Dar condições de dignidade para que as pessoas vivam com dignidade é muito mais importante do que o Presidente da Câmara. E por isso o Casa Digna, o incentivo à natalidade, os medicamentos também gratuitos hoje, que é um projeto que ainda não está muito bem aproveitado, na minha opinião. Eu acho que há margem para mais idosos terem os medicamentos gratuitos. Tudo isso, na minha opinião, o conjunto eu valorizo mais de tudo o que fiz. E este Executivo foram as políticas sociais, as políticas de proximidade às pessoas, a perceber que cada pessoa tem o seu mundo, tem os seus problemas e nós podemos às vezes ajudá-los com soluções fáceis. E acho que esse foi o nosso grande desígnio e naquilo que eu acreditei muito. Precisamente, pegando nas suas palavras, apostou sempre nesta política de proximidade com as pessoas, nesta política de afetos. Foi muito isto que o caracterizou ao longo dos 12 anos de mandato e era uma política que não estávamos muito habituados na governação autárquica. Quer ser recordado, lembrado pelos oliveirenses como o Presidente do Povo? Sim, gostaria, como eu disse há bocado, e volto a reafirmar, que se o maior elogio, quando eu até já tiver partido e os meus netos vierem cá, se lhe disserem esta frase, o teu avô era um Presidente do Povo e era como qualquer um de nós. Isso é uma coisa, porque eu venho realmente da gênese do povo. Como eu disse, o meu pai era analfabeto, minha mãe tinha a 3ª classe e isso não impediu um percurso de vida. E a minha mãe tinha uma... Eu acho que herdei muitos genes da minha mãe. Ela era uma pessoa, quando nós passámos a viver melhor, lá os meus amigos também viviam, muitos deles comiam em minha casa, num tempo de maiores dificuldades, que hoje não são tão perceptíveis, mas que eram. E por isso tenho uma vida muito construída, muito também de querer e muito dessa mulher que era a minha mãe. O meu pai não tinha essa sensibilidade tanto, mas de qualquer maneira foi um homem sempre muito trabalhador e por isso tenho um orgulho imenso nos meus pais, de vir de gente humilde. Isso não me dá mais nem menos valor, nem me tira nem acrescenta. Não é por isso. O meu crescimento fez-se à base, eu tive muitas pessoas. Eu acho que até tive sorte na vida, não foi ser sorte de ser Presidente da Câmara. Foi momentos nucleares da minha vida que houve ali qualquer coisa que me fez a diferença. Eu podia-vos contar, mas isso fica para um livro e não era para uma entrevista, mas ficaria para um livro em 4 ou 5 momentos nucleares da vida que me conseguem levar a fazer, até chegar a este percurso, a professora, a Presidente da escola, tudo isso, há pequenos momentos que eu acho, e eu vou-vos dizer, eu e as minhas, tivemos também um grande desgosto quando eu tinha 12 anos, porque faleceu-nos um irmão de acidente, o meu irmão mais velho, nós éramos 4 rapazes, e faleceu num acidente de moto em Lagares da Beira. Era mecânico ele. E foi uma grande tragédia e até me fez muito ansioso em relação a muitas coisas, uma ansiedade que isso contarei depois nesse livro que já vos desafiei a ajudarem-me a escrever. E por isso é... Agora, achei sempre que do outro lado está uma pessoa como eu, que está uma pessoa com os seus problemas. E eu acho que herdei isso da minha mãe, que ela tinha essa essência social, que eu tenho as rugas também dela. Mas essa parte essencial, um dia contar-vos-ei, há uma casa no Hervedal, de uma família pobre, que um dia aos 23 anos, a minha mãe me disse, e que está lá uma casa, me disse que eu tinha que construir, eram umas pessoas que trabalhavam lá connosco na agricultura, e a minha mãe um dia disse-me, eu já era professor, eu comecei a dar aulas aos 18 anos, aos 23 anos, mais ou menos, a minha mãe diz-me que tinha comprado um terreno para eu fazer uma casa para uma família porque as viviam em condições muito difíceis. E é uma história muito bonita e que não vou recordar agora aqui, mas vem muito dessa essência e é verdade que a casa está feita. Agora depois tem uma história bastante comprida, lá no Hervedal toda a gente sabe quem é essa casa, dessa família, e por isso acho que aquilo que fazemos pelos outros, a melhor obra, eu digo isto muitas vezes ao meu executivo, a melhor obra é o que nós fazemos por aqueles que mais precisam. Aqueles que não precisam não é que nós não tenhamos consideração por eles, mas não precisam. Agora, aqueles que às vezes precisam, e precisam só apenas de uma oportunidade.
Eu fui trabalhar, quando saí da 4ª classe, fui como todos os outros, fui para trabalhar para a fábrica de madeiras lá do Hervedal. Eu estive um ano sem estudar e depois é isso que parece uns componentes de sorte. Depois como é que eu chego a professor e como depois vou fazendo as licenciaturas. Há aqui uma determinação, mas como eu disse, se calhar tive mais oportunidades que tiveram, por exemplo, os meus irmãos, que dos 3 que ficámos sou eu que estudei. E por isso acho que não fiz ninguém, acho que se fiz alguma coisa pelos outros, eu já fazia isso antes. Eu tenho uma coisa em madeira, que pelo um carnaval puseram na minha porta, lá na minha casa, quando vivia no Hervedal, que diz isto: o advogado do povo, o povo tem sempre razão. Porque eu já era o advogado dos mais pobres, dos mais humildes, e resolvia os problemas dele na minha aldeia. E eu tenho lá uma coisa que fizeram, um grupo de meus amigos, entre os quais o Soares, o Fernando, puseram uma placa a dizer que eu era o advogado do povo. Numa noite de carnaval, puseram aquilo e dizer: o advogado do povo, o povo tem sempre razão. Eu tenho aquilo guardado religiosamente lá até numa parte de uma cozinha, mais uma cozinha, são coisas da nossa vida, histórias da nossa vida. Essa ligação de proximidade com as pessoas, muitas vezes os seus adversários criticavam muito também essa situação e a realização das festas, puxavam muito isso. Isso trouxe-lhe dissabores ou não, acha? Não. Quem faz aquilo que acha correto, eu quero dizer que há 2 coisas que eu quero dizer. Sempre respeitei e ouvi a opinião dos meus adversários. E sempre, há outra coisa que eu também nunca fiz. Eu nunca governei a Câmara Municipal a partir do Facebook. Eu próprio não tenho Facebook, tenho o institucional. O Henrique Barreto é que é o homem do Facebook, por isso tenho só aquele que é institucional. Devemos analisar as críticas, e as críticas que são justas, devemos reajustar os caminhos. Também quero dizer o seguinte, mas nunca foi a partir do Facebook que eu governei, ou das críticas da oposição. Ouvir a oposição e as críticas que eles têm. Mas o povo tinha votado em mim e na minha equipe, no nosso projeto político, para nós impormos aquilo que nós... E você recorde-se que a seguir às primeiras eleições, na segunda eleição, o slogan mais usado pelo PSD foi que eram festas a mais, que eu só sabia fazer festas, não sabia fazer mais nada, e o povo deu-lhe a resposta nas urnas, isso está resolvido, e perceba-se que eu achei que nós deveríamos fazer. Há uma coisa que eu também me orgulho imenso mais desta equipe, e não vale a pena dizermos que não aconteceu, foi a identidade da Oliveira do Hospital. Isto é, a estratégia, nós traçámos uma estratégia para que a Oliveira do Hospital seja conhecida a nível regional, e hoje tem um conhecimento, como vocês sabem, mas a nível nacional. Toda a gente sabe que hoje Oliveira, e que a estratégia da Feira do Queijo foi uma estratégia muito bem conseguida, muito bem, que foi ela que nos projetou e que começa a dar ao Oliveira do Hospital a visibilidade que o Oliveira do Hospital hoje tem. Nós nunca tivemos, vocês sabem, tivemos muitas televisões. Também estivemos cá nos incêndios por piores razões, mas tivemos muita televisão pelas boas razões, por aquilo que fazíamos, por aquilo que fomos capazes de montar. Eu acho que isso foi fundamental e não há dúvida nenhuma que hoje o Oliveira do Hospital, em termos de conhecimento, eu que passo nas negociações com muitos ministros, no estrangeiro até, imigrantes, há programas que nós fazíamos a partir daqui, eu tinha 50, 60 mensagens de imigrantes a dizer: tenho orgulho em Oliveira do Hospital, Presidente, continua assim. Nós fizemos. Há uma que eu não achei totalmente conseguida. E tínhamos, quando agora da pandemia, que iríamos fazer ligeiramente diferente, que foi a Expo H. A Expo H não foi um projeto, na minha opinião, foi um projeto interessante, da forma como o fizemos, mas não era ainda o projeto que nós queríamos, e os resultados, se ouvissem os meus balanços, sempre deixei ali antever que aquilo não era bem... Tivesse maior dimensão. Logicamente, teria a haver maior investimento, para nós também ganharmos dimensão, tem que haver maior investimento, para depois termos determinado retorno. E para isso era preciso nós captarmos aquilo que é importante, a indústria têxtil, ligada à indústria têxtil, trazer empresários do mundo ao Oliveira do Hospital. Era preciso uma nova visão e era preciso também mais dinheiro no investimento, porque os investimentos têm retorno, o dinheiro público tem, e aquilo que nós apostámos na Feira do Queijo teve um retorno fantástico para o nosso concelho. Até essa visibilidade.
E por isso eu acreditei muito, eu e a minha equipe, que fomos capazes, e eu senti orgulho. E reparem, mesmo a minha própria eleição na comunidade, até como vice-presidente, tem muito também de um trabalho coletivo e não só do trabalho individual do José Carlos Alexandrino. Ninguém acredita que um conselho é feito. Tem muito a ver como a Oliveira se afirmou no panorama. Quer dizer, eleger o presidente da comunidade intermunicipal de Oliveira do Hospital não é a mesma coisa que eleger o presidente da Câmara de Coimbra ou o presidente da Figueira da Foz, em termos. Perceba-se isso, não é a mesma coisa. Eu acho que foi esse prestígio. Depois um conjunto de relações que também fui criando, como aqui, que também fui capaz. E este feriado municipal mostrou a relação que eu tenho com todos com os outros meus colegas. Quer dizer, acho que foi uma coisa, também foi um momento de orgulho, mas fizeram-me ainda uma despedida em Mortágua, que foi o último Conselho Intermunicipal, onde fizeram-me um filme sobre mim, centralizaram. E eu acho que desculpem, eu acho que não é o José Carlos Alexandrino, que foi o Conselho todo e a minha equipe, foi um trabalho muito mais, eu granjeei isso através de um trabalho de outros. Perceba-se isso. Aquela coisa que um homem só faz um conselho é o maior disparate que eu ouvi na minha vida. E achar que termos um bom presidente da Câmara é suficiente para termos um bom conselho também é errado. O Zé Brito foi um bom presidente na Pampilhosa, com muitas dificuldades, com realidades diferentes. A Helena, em Cantanhede, é uma boa presidente com realidades diferentes. Mas, por exemplo, em termos da demografia, que isso também foi muito discutido na coisa, eu daria 2 exemplos claros de Oliveira do Hospital ter-se aguentado, porque é difícil, e por pessoas que eu considero bastante. A Helena considero-a bastante e considero uma boa Presidente de Câmara, que fique sem dúvidas o que eu estou a dizer, mas Cantanhede, que tem uma autoestrada do lado direito e tem uma autoestrada do lado esquerdo, perdeu 6,5% da sua população. Oliveira do Hospital perdeu 6,9%. E nós podíamos fazer esta comparação entre Cantanhede e Oliveira do Hospital, onde é que é mais difícil quando tem uma autoestrada do lado direito, sem tirar desprimor. Mas poderíamos também ver Arganil e os outros concelhos aqui todos à volta, quanto é que perderam. E não foi por terem. E quando se tentou fazer que isto fosse debate político, para a opção política, para a votação, foi da forma mais errada que se pode fazer, porque o problema da demografia é um problema que hoje Oliveira do Hospital, se não tivesse este executivo e os executivos, se não lutássemos tanto, se calhar teríamos 11%, 12%, como tem outros concelhos aqui à volta. Nós tivemos 6,9%, mas podemos ver os outros. Como eu disse, o maior exemplo é Cantanhede, que é um concelho com alguma referência também dentro da nossa comunidade intermunicipal. Não é o Presidente da Câmara de Cantanhede que tem, pelo contrário, ela tem feito, na minha opinião, um ótimo trabalho, um grande trabalho e sem problemas. Não é por ser do PSD que eu digo isso, porque, como eu dissemos, dentro da comunidade intermunicipal fomos sempre todos muito unidos num projeto, numa ideia global de território, sabendo que cada um tem o seu concelho para fazer e defender os seus interesses, mas de fazê-los acreditar que nós tínhamos. E eu fiz negociações do metro Mondego, do Porto da Figueira, negociações coletivas que fizemos, as ligações que vão ser feitas da Estrada Nacional 17, desde Poiares até o IP3, uma ligação da autoestrada da A13, também a Poiares, uma série de negociações que eu participei. Eu fui a Bruxelas, fiz negociações diretas em Bruxelas. Foi um presidente agregador, não é? Quer criar consensos entre... Eu acho que isso não precisam, porque vocês viram também o afeto que as pessoas têm comigo, de outros partidos, e as pessoas... Eu fui votado por voto secreto e por unanimidade. Isso é porque, Presidente, fala ao coração das pessoas. Eu acredito que sou uma pessoa que fala a verdade. Eles caracterizam-me de uma forma que às vezes eles acham que eu sou genuíno, que não sou uma pessoa de grandes discursos, como Vítor Neves escreveu ainda há pouco tempo, e é verdade que eu tenho um problema, já agora também vos confesso, eu às vezes estou nos discursos e estou à frente do que vou dizer. Estou a dizer uma coisa, mas já estou lá muito mais à frente. E então às vezes corto as ideias e às vezes, para me perceberem, muita dificuldade. É isso. Mas sempre disse aquilo que eu penso muito, a forma que a traduzia sempre da forma como eu queria, e nunca fui... Eu sempre tive boa relação. Eu gosto que as pessoas gostem de mim. Também há aqui uma coisa que não vale a pena nós. Mas eu também gosto das pessoas. Eu gosto que as pessoas gostem de mim. Hoje eu não tenho amigos, todos os meus amigos, porque quem não tem inimigos não tem direito a ter amigos, na minha opinião. Isso. Mas eu também gosto que as pessoas gostem de mim, mas eu também gosto das pessoas. Sai zangado com algumas pessoas? Não, eu não saio zangado, há um tempo para tudo, e há uma coisa que eu, quando disse que sou católico, acho que nós, na religião, devemos saber perdoar uns aos outros,
Nem todos nós fazemos bem, há coisas que nos doem mais e que nos custam a passar, mas o tempo vai sarando as feridas, como já tive pessoas com quem pensei que nunca falaria mais e que hoje falo, e por isso quero dizer o seguinte: aquilo que eu vos posso dizer é que mesmo àqueles que foram traindo e que aconteceram coisas, eu nunca desejei mal, que lhe acontecesse nada de mal, tirando de perderem as eleições. Isso é que é a verdade. Nunca desejei a ninguém que lhe acontecesse qualquer coisa para isto. Não, nunca fiz isso. Não tenho esse fundo. Acho que as pessoas têm direito. Há coisas que me doeram bastante, como se disse, mas isto é um assunto que está resolvido, ficou resolvido nestas últimas eleições e por isso não quero falar de uma coisa que não acrescenta nem desvaloriza absolutamente nada neste momento. Acabou por ser eleito Presidente da Assembleia Municipal, portanto ainda não está reformado totalmente a política, não é? Para além deste cargo, ainda poderá ter mais algum cargo no futuro, eventualmente ser candidato a deputado da Assembleia da República, ou não? Eu quero dizer o seguinte: o amanhã ninguém pode prometer o que é o amanhã de uma pessoa. Eu neste momento diria que a minha ideia, até porque tive recentemente um convite para um cargo. Tive já, depois das eleições, recebi um convite para um cargo que declinei, que não vou aqui anunciá-lo, que declinei. Declinei porque neste momento a minha prioridade não é a política. Neste momento estarei concentrado nesta parte da Assembleia, e isso é que me levará, e tomar conta da minha vida pessoal e familiar. E por isso eu neste momento acredito que o meu tempo político termina neste ciclo e depois terei o papel como Presidente da Assembleia. Como disse, há um amanhã, uma pessoa pode mudar de opinião como muda de tudo, mas nesta fase não estou, como eu disse, e o lugar que me ofereceram era um lugar que se coadunava com as minhas características, mas era em Lisboa e por isso coadunavam-se com as minhas características e por isso, ao dizer não a esse convite, a dizer que neste momento não equacionava, não penso neste momento em qualquer cargo político. Sim, de imediato, neste momento não penso. Estou a pensar mais gozar a minha vida, gozar mais a minha vida agora, da minha vida familiar, tomar conta das coisas que os meus pais me deixaram, com os meus irmãos que temos, que não dividimos. Estou a pensar mais concentrado numa forma, porque eu tenho uma ideia também que a vida não é eterna. E uma pessoa vê tantas pessoas partirem de repente sem gozar. Olha, já faço parte do grupo do Zé Carlos para ir ver os jogos da seleção e vou à Irlanda, aqui o Zé Carlos Marques. Por isso estou a ver que tenho outras coisas para fazer e outras coisas. Ainda tenho ali algum tempo nas águas da Serra da Estrela, porque a presidência é um processo que tem estado a ser complexo, de construção dura, também e de muita liderança. Ainda vou estar algum tempo, como sabem, não remunerado. Vou estar algum tempo ainda para acertar ali algumas coisas, mas se eu pudesse saía hoje. Saía quando deixasse o Presidente da Câmara, também deixava este cargo para já, mas as pessoas, ainda vai haver umas reuniões, as pessoas têm achado que a minha liderança é fundamental, porque nós temos aqui uma liderança nas águas dos melhores projetos, a modernização da Câmara Municipal, fomos longe, foi também um trabalho que foi feito e que não se nota. Hoje vocês reparem, o investimento, quando se fala em ambiente, e quando eu vi algumas pessoas da oposição falarem de ambiente, nunca ninguém fez tanto do ambiente como nós. Nós lançámos 10 estações de tratamento residuais, que eram fossas que drenavam para os terrenos. Nós comprámos para tirar das fossas, lançámos, nós levámos, vocês sabem o que é levar águas ao Parceiro, ao Alentejo, ao Covão, ao Formarigo, a aldeias, investimentos quase de 600, 700 mil euros, onde vivem 50 pessoas. Alguém que era capaz de fazer isso? Não, nós achamos que a dignidade daquelas pessoas, nos locais onde eles amam, onde nasceram, onde querem morrer, que tínhamos que lhe dar as mesmas. Eu acho que isso foi conquistas que nós fizemos quando eu cheguei. Há um conselho antes e há um conselho depois, não vale a pena. Hoje Oliveira tem a cidade, tem um movimento, hoje, vocês reparem, aos fins de semana Oliveira era uma coisa deserta. Hoje não é. Não é por acaso que o Continente, o Pingo Doce, o Aldi que agora se vai instalar, o Lidl que vai fazer um forte investimento, que vai também fazer ali umas obras
na rotunda do empresário, que vai ser aí, que vai investir numa requalificação de trânsito para melhorarmos de 400 mil euros num protocolo que assinámos com o Lidl. Por isso eu acho que o Oliveira hoje é muito mais atrativo e isso ninguém tem que se fazer justiça, acho que não é uma questão de elogio em causa própria. Eu olho para o Oliveira e vejo pessoas dizem-me, eu há tempo estava em Coimbra, fomos de bicicleta, eu, o vereador o Nuno Ribeiro e o João Pires, que fomos até Coimbra de bicicleta e deixámos lá e depois viemos de carro e aconteceu uma coisa giríssima. Penso que era o Nuno que dizia, Oliveira hoje de manhã tinha mais movimento do que Coimbra. Isto só para dar, eu acho que há um Oliveira antes e um Oliveira depois da nossa entrada, isso é verdade, como dessa identidade, desse movimento. Eu lembro-vos, vocês participaram, ouviram aqui que eu iria dar cabo por deixar instalar, como eu pudesse deixar instalar o Continente, dependesse de mim, o Aldi também vai se instalar agora brevemente, quer dizer, é porque eles têm estudos de negócio, como vocês sabem, e por isso é porque o Oliveira do Hospital tem esse potencial todo e continuará no futuro a ter mais. Eu acredito no futuro do Oliveira do Hospital como um conselho de qualidade de vida. Eu hoje digo muitas vezes, nós nunca tivemos o complexo de inferioridade em relação àquilo que são os territórios de baixa densidade. Nós nunca tivemos isso. Eu sempre fiz que a Oliveira do Hospital afirmava-se pela positiva e que não tínhamos complexos da comparação litoral e interior, pela própria nossa identidade. Os nossos empresários são heróis, como eu conheço o nosso povo. Eu acho que O caracterizam. Presidente, e o que é que terá deixado por dizer e que queira dizer? Não sei, não tinha pensado nessa pergunta. Aquilo que eu poderia, ainda não disse, mas que posso dizer hoje, é que as redes sociais também constroem ignorantes. E é verdade. As nossas redes sociais constroem alguns que são os ignorantes. E há alguns que escrevem num papel que são ignorantes mesmo. E até fazem crónicas, mas que escrevem aquilo que não sabem. Porque não têm experiência de vida, não têm. E isso também às vezes faz e desmotiva aqueles que às vezes estão na política e querem servir o seu povo com honestidade, com transparência, aquilo que nós fizemos. Os senhores sabem, aqui a Câmara Municipal sempre teve um rigor financeiro. Quem o sabe são os nossos fornecedores, são os nossos funcionários que receberam sempre a tempo e horas. Houve aqui um rigor financeiro e sempre de uma transparência. Uma das coisas que às vezes me magoou foi alguns que às vezes, agora durante a campanha, diziam que nós tínhamos telhados de vidro. Eu nunca tive telhados de vidro, tive não sei quantos inquéritos, foram todos arquivados. Não, nós não temos telhados de vidro, nem eu nem o meu executivo. Se alguém tivesse telhados de vidro, não éramos nós. De certeza cá dentro. Nós nunca tivemos, porque tentámos fazer as coisas todas certas e houve uma grande transparência, um rigor, a diminuição da dívida. A diminuição da dívida, e aprendi na Figueira da Foz que não vale a pena, que os municípios não se importam se a dívida baixa ou se ela. Aprendi isso agora na Figueira da Foz, até com alguns meus amigos armadores que me convidam para lá ir, que não. Uma das coisas que eu pedi já desculpa aos meus executivos é que se calhar não devia ter baixado a dívida que encontrei na Câmara Municipal. Já explico, pedi algumas coisas que se poderiam ter concretizadas e que eu não deixei com esse conceito da noção de rigor financeiro. E vocês sabem, a Câmara Municipal, quem é fornecedor sabe que nós pagamos, todas sempre tivemos dinheiro para pagar porque nunca dei o passo mais além, mesmo. E tive uma altura que sonhava era pagar a dívida toda e não deixar a dívida, que seria um grande feito. Cheguei a uma altura que fui a um almoço à Figueira da Foz de uns armadores, meus amigos, que me convidavam sempre, e um dia também o Ministro do Mar, e foi inacreditável. Eu nesse dia aprendi quando eu disse, então, mas o Centeno Lopes deixou-vos aqui uma dívida, e eles disseram-me, eu disse, vocês também contraem dívidas para as vossas empresas não pagarem? E eles disseram, não, isso é dívida pública, não é a nossa dívida. E esses armadores apoiaram, que são meus amigos, apoiaram o Centeno Lopes. E eu, outro dia, fiz uma reunião com os meus vereadores e pedi-lhe desculpa por um conceito errado que eu tinha aprendido uma lição naquele dia na Figueira da Foz. Por isso, muitas histórias, às vezes, de falar com os meus vereadores, pedi-lhe, se calhar não concretizaste esta obra, porque eu tinha uma ideia. E hoje peço-vos desculpa que percebi agora que, afinal, isso não era interessante para as contas. Bem, Sr. Presidente, vamos ter que ficar por aqui, damos por terminada esta... Deixe-me só dar aqui uma nota, deixe-me dar uma nota só era a mesma nota. Eu não poderia deixar aos vereadores que me acompanharam, à minha equipe, eles foram uma família para mim. Não foi uma liderança, nós fomos uma família que construímos e que não foi preciso termos unanimidade em muitas coisas, porque sempre tivemos 2 patamares de decisão.
tivemos o gabinete de apoio com todos os vereadores e depois tínhamos outra reunião para decidirmos algumas coisas. E esta foi uma grande família, assim como os funcionários da Câmara Municipal, a maioria dos funcionários. Nem todos são bons na Câmara Municipal. A função pública tem problemas também, em termos da sua avaliação muito burocratizada, mas a Câmara Municipal, a maioria dos seus funcionários são pessoas trabalhadoras, são pessoas competentes, e às vezes desmotivam porque aqueles que pouco fazem ganham o mesmo do que eles ou mais. E isto era preciso facilitar a avaliação dos trabalhadores, porque nós sabemos que não precisamos de 20 páginas para fazer a avaliação como hoje, altamente burocratizada. E isto não permite distinguir, às vezes, aqueles que são bons em relação àqueles que são maus. Eu quero dizer que a Câmara Municipal, na sua grande maioria, mas não sou hipócrita para dizer que eram todos, não. Há um grupo na Câmara Municipal que, se fosse possível, se não estivessem cá, a Câmara rendia o mesmo. Eu é que agradeço a todos vocês, sempre a vossa amizade. Também agradecer, penso, em nome dos meus colegas também, o relacionamento que foi possível com o Sr. Presidente ao longo destes 12 anos de mandato. Desejar-lhe muita saúde e muito sucesso também para esta nova etapa da sua vida. E eu a vós também tenho que vos agradecer, faltando aqui o representante da comarca de Arganil, que também foi sempre uma pessoa presente e uma pessoa... O Marcelo Rebelo de Sousa faz hoje uma afirmação na imprensa que diz que precisamos ter uma imprensa forte para servir melhor o país. Vocês já são uma imprensa forte porque sempre fizeram e sempre ajudaram a construir o Conselho. Isso é que eu também vos agradeço. Acho que tivemos sempre o privilégio de ter um relacionamento de correção, como sabem, com todos, sem pressões. Vocês faziam o vosso trabalho, nós fazemos o nosso, mas acho que o relacionamento ultrapassou e hoje sinto uma amizade também enorme por qualquer um de vocês e também com certeza vou ter saudades, mas vamos nos encontrando por aí. Obrigado a todos.